Boa noite, alunos, e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre norma culta. De novo, a gente vai fazer uma revisão agora de todo o conteúdo. Vai ser dividido em duas partes. A gente vai ter a primeira parte e a segunda parte, tá? Então, vamos revisar toda a apostila para poder liberar a prova e vocês fazerem a prova, tá bom? Norma culta. Características da norma culta. Ela impõe correção gramatical, que implica o rigoroso das normas gramaticais. Então, ela vai ser cuidada, elaborada, vai ser a linguagem privilegiada, com estruturas organizadas, complexas, vocabulário rico. Como eu uso? A gente pode usar de acordo com a colocação pronominal, regência verbal com proposição adequada, utilização de palavras sem serem abreviadas, o uso correto de expressões gramaticais. Depois nós vamos entrar aqui em variações linguísticas. Então, ou seja, a norma culta é a norma a ser respeitada. É a norma certa a ser usada, né? A norma correta a ser usada. Agora vamos falar sobre a variedade linguística. O que são variações linguísticas ou variedades linguísticas? São as variações que acontecem com o tempo, né? Ou dependendo de lugares. Então, as variações linguísticas ocorrem de acordo com a sociedade em que fala essa língua. E ela é formada por diferentes grupos sociais, com diferentes hábitos linguísticos e graus de escolarização. Nós temos alguns tipos de variações linguísticas que já foi citado, né? Como a variação linguística social, que é aquela variação linguística diastrática, que ela é o quê? É usada por uma sociedade da língua, então chamada de variações sociais, tá? Então ela vai ser variada de acordo com hábitos. Então nós temos lá é, como jargões, né? Como na área da saúde, como velocidade de realizar uma incisão, corte. Então vai depender do grupo social que fala essa língua, vai variar, ok? Situacional é aquela que a situação permite que eu fale formalmente ou informalmente. São chamadas de variações situacionais, que ocorrem no processo comunicativo, ou seja, há momentos que eu uso o registro formal e há momentos que eu uso o registro informal. Adoro andar na praia. Adoro andar na praia. Então, são duas situações diferentes, ok? A linguagem formal vai ser considerada menos prestigiada, né? E culta, ela vai ser usada quando a gente tem familiaridade com o interlocutor da comunicação. São falas mais descontraídas. Então, fala garoto, beleza, rola o cinema hoje, senhores sejam bem-vindos. Já a linguagem formal, ela é considerada prestigiada e culta. Então, quando não há familiaridade, a gente usa a linguagem formal. Então, bom dia, tudo bom com você? Quer ir ao cinema hoje? Onde está Pedro? Você viu? Depois eu também falei para vocês da diferença entre língua oral e língua escrita. Que a língua oral, ela é uma língua que utiliza-se de outras características para poder existir. Então, nós temos que ter cuidado com a linguagem escrita, porque a linguagem escrita a gente não tem essas características como a gente tem na língua oral. Na língua oral, a gente tem mais interação, como é, gestos, linguagem corporal. Já na linguagem escrita, a gente não tem essas interações. Então, a gente precisa, o texto precisa estar bem escrito, tá culto, tá formal, bem elaborado, para que a gente consiga entender, né? Para que ele seja entendido pelas pessoas, né? Por isso que é muito importante nós sabermos escrever de uma maneira mais formal, culta, né? De uma maneira mais prática, ok? Então é isso, essa parte. Depois eu entrei em gramática também, estudamos sobre gramática. A parte da morfologia que vai estudar todas as classes das palavras, nós estudamos todas as classes, substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, né? Nós estudamos uma por uma. O substantivo é a classe variável, vai nomear seres, tá? Objetos, pessoas, lugares como Alemanha, sentimentos, raiva, estados, alegria e tristeza, qualidades, honestidade e sinceridade. Depois nós falamos, né, dentre eles, está dividido em comum e próprio. Comum designa seres de uma mesma espécie, então ele vai ser de uma forma genérica, uma forma como todos conhecem, né, porque o substantivo comum
É amplo e todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é homem, o que é mulher, o que é cachorro, o que é cidade, não é? Já o substantivo próprio, ele vai nomear particularmente algo ou alguma coisa, lá, como Londres, né? Nome de cidade, nome de país, nome de pessoa. Depois temos o concreto, que é aquele que não precisa de um ser para existir, ele já está no mundo real, ok? Ou no mundo imaginário, mas ele já designa, tá? Seres do mundo real, nós temos nós temos homem, mulher, cadeira, cobra. E do mundo imaginário, nós temos acima d'água, fantasma, e etc. O abstrato é aquele que depende de outros seres para se manifestar, como sentimentos, é, qualidades, estados, como vida, rapidez, saudade. O coletivo, ele vai designar um grupo de palavras, né? Um grupo de palavras ou de seres da mesma espécie, no caso. A gente tem abelha, enxame, aluno, classe, banca, examinadores. Depois nós falamos sobre o artigo, que é a palavra que antecede o substantivo, ou seja, que vem antes, para determinar de um modo particular, né? Nós temos lá artigos definidos e artigos indefinidos. Os artigos definidos é o, a, o, os, a, as, e os indefinidos são uns, uma e uns. Falamos sobre o adjetivo usado para classificar ou quantificar o substantivo, atribuindo qualidade, então amor materno, momento feliz, então no caso feliz substantivo, hábil substantivo, simples adjetivo, hábil adjetivo, feliz. Então ele sempre vai caracterizar, atribuir qualidade ao substantivo, ok? Esse é o adjetivo. Então materno, feliz, hábil, simples. Numeral, exprime quantidade e ordem em relação ao substantivo. 3, 2, segundo. Dentre ele, nós temos cardinal, que expressa a quantidade exata, como 1, 2, 3, 4. Ordinal de ordem, como primeiro, segundo, terceiro, quarto. Multiplicativo, quantidade de aumento proporcional, como multiplicação, dobro, triplo, quinto. Fracionário, diminuição proporcional, como terço, meio, metade. Pronome, caso que terminou em numeral. Aí entramos em pronome, classificação entre pronomes pessoais, demonstrativos, possessivos, definidos, interrogativos e relativos. Então, o pronome é a palavra que vai designar os seres que se referem, indicando-os como pessoas do discurso. Então, também são pessoas do discurso. Então, nós temos a primeira pessoa, a segunda e a terceira. Ok? Classificação dos pronomes. Pessoais, né? Já falei. Pronomes pessoais são aqueles que indicam as pessoas, né? Discurso só. Como eu, tu, ele, nós, vós, eles. Caso reto, caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, olha, se, consigo. E aí tem mais, vós, convosco, nós, conosco, olha, se, consigo. Possessivos, prima em posse, são aqueles meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa. Demonstrativo, demonstra a posição de algum objeto, como este, esse, aquele, aquela, este, essa, isto, aquilo. Ok? Aí, os indefinidos. Substituem ou acompanham o substantivo de maneira vaga, para determinar de maneira vaga alguma coisa. Então, algum, alguma, nenhum, nenhuma, muito, muito, pouco, pouca, todo, toda, outro, outra. E assim nós temos mais, né? Certo, vários, quanto, quaisquer, quais, alguém, ninguém. Os relativos são aqueles que já se referem ao termo já dito anteriormente na oração. Podem ser substantivos, adjetivos, pronome ou advérbio, né? No caso, né? O qual, os quais, então podem ser esses já ditos na oração, como substantivo, adjetivo, pronome ou advérbio. No caso, o qual, os quais, cujo, cujas, quando, quantas, onde, quem e o que. Que, né, no caso. Interrogativos podem ser indefinidos em ordem direta ou indireta, né? Quem, o que, quais, os quais. Então, eles podem estar no início ou no meio. No início, ordem direta, no meio, ordem direta. E temos os pronomes de tratamento, que são termos respeitosos, como você, Vossa Excelência, Senhor, Vossa Majestade. Depois falamos sobre o verbo, que expressa ação, né? Então,
Temos ações de cá como ação, de correr, estado, fenômeno da natureza, ocorrência ou desejo. Então, nós temos aí os verbos. Eles flexionam em pessoa, número, tempo, modo e voz. Depois falamos sobre o advérbio, que vai ser a palavra invariável modificadora do verbo. Então, ele vai acompanhar de um adjetivo ou de outro advérbio de toda uma oração. No primeiro, a gente tem canta bem. Então, bem, advérbio acompanha o verbo canta. Muito bem, no caso, ele já vai modificar o advérbio bem, né? Muito bem. Muito bonita, vai modificar adjetivo. Realmente ela chegou. Toda uma oração. Depois, né, nós temos as locuções adverbiais, que é conjunto de duas ou mais palavras sem valor de advérbio, às vezes formado por preposição, substantivo, adjetivo, advérbio. Né? De repente, repentinamente, em silêncio, com certeza. Estudamos também sobre algumas classificações dos advérbios, como bem, mal, assim, melhor de modo, de intensidade, lugar, ok? De afirmação, negação, preposição. A palavra que serve como conectivo de subordinação entre palavras, que por ela é subordinada a outra da origem no seu nome, posição antes. Então, nós temos as preposições essenciais que guardam o seu valor, como a, ante, após, até, com, contra, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. E temos as acidentais, que não são preposições, mas elas funcionam como se fosse, né? Então, como, é, conforme, durante, mediante. Depois nós falamos também sobre a conjunção, que é o termo que liga duas orações de mesmo valor, estabelece relação entre eles, né? No caso, João e Maria, João e Maria, Pedro, entrou, mas Maria saiu, todos viram que. Então, tem essas palavras que servem como conectivos, né? Conjunções, é, e estabelece uma relação entre as palavras. Depois nós falamos também sobre a interjeição, que é a palavra que exprime estados emotivos, como viva, uau, ai, socorro, perdão. Aí saímos aqui, entramos em ortografia, a unidade 3. Da ortografia, ela tem a finalidade de estudar a forma correta de escrever as palavras. Dentro dessa matéria de ortografia, nós estudamos o acento gráfico e a separação silábica. Então, o que é separação silábica em língua portuguesa? É a divisão de sílabas, ok? Marcada pelo hífen. E acento gráfico vai ser representação visual da marca gráfica. Então, nós temos ali a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, e o acento gráfico representando, no caso, essa, essa tonicidade, a sílaba tônica. Nós temos o acento gráfico agudo, grave e o til, tá? Mas o til, ele não é acento, tá? Ele é um índice de nasalização, ok? A observação, todas as observações é que todas as palavras só têm um acento. E o acento tônico é o som da sílaba mais forte. Exemplo, cabelo, o B é a sílaba mais forte. Então, esse é o acento tônico. Então, a diferença entre tônico e grave. Dentre as regras, nós temos, né, a classificação das sílabas com toxicidades, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. A oxítona vai ser quando a sílaba é a última. Então, urubu, parabéns, avó. Regra das oxítonas. São acentuados oxítonos terminados em a, as, e, es, o, os, em e ens. Como sofá, você, vovô também, parabéns. A regra 2 são acentuados oxítonos terminados em ditongo aberto. São el, oi, ei. Então, chapéu, troféu, fiéis, herói. Regra 3, formas verbais com o pronome lá, lo, também acentuado. Formar lá, trazê-lo, comprá-lo, vendê-lo. Aí, saindo aqui das oxítonas, a gente vai para paroxítono. Quando a sílaba mais forte, a sílaba tônica, né, é a penúltima. Então, mata, no caso, ma.
Rádio, ra. História, to. Então, a penúltima vem antes, né, da última. Então, a gente tem a última, no caso, tá. O má vai ser a paroxítona. Regra. Aí, aqui já ao contrário da oxítona, a gente não vai acentuar terminados em a, as, e, es, o, os, em e, ens. Tá? Então, a gente não vai acentuar. No caso, vai ficar plateia, enjoo, homem. A regra 2, a gente não vai acentuar quando a sílaba é de tom aberto. Então, no caso aqui de tom aberto, e, oi, não é acentuado. Como heróico, assembleia, androide, colmeia. Já na regra 3, a gente acentua-se as palavras terminadas em ditongo crescente ou decrescente, seguido ou não de S, né? Como fácil, hífen, órgão, cadáver, álbum. No caso aqui. No caso, as demais palavras são acentuadas. Proparoxítona são aquelas como a sílaba tônica é a antepenúltima. No caso aqui, véspera. Vés é a antepenúltima. Máximo, má é a antepenúltima. Então, todas essas sílabas, essas proparoxítonas vão ser acentuadas. Depois, nós estudamos também sobre a monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, que de acordo com a quantidade, né? A mono é uma sílaba só, como pé, só. A dissílabas são duas sílabas, café, ai, transpor. A trissílaba são três, como seringa, ideia, ciúmes. E a polissílaba, né? Polissílaba é quatro ou mais, né? Inflamação, otorrinolaringologista, anestesia. Agora vamos falar um pouquinho sobre a divisão de sílabas. O que que a gente pode separar ou não? Não podemos separar os ditongos e tritongos. Então, foi fica na mesma sílaba e iguai também. Porque ditongos e tritongos a gente não separa. Não se separa encontro de consoantes, como pneumonia, claridade. Então, encontro de consoantes a gente não separa. Não separamos os dígrafos CH, LH, NH, GU e QU. Não separam-se as vogais dos hiatos. Então, juízes, raiz. Separam-se as letras dos dígrafos. RR, SS, SC, SH, S cedilha, XC e XS. Depois nós falamos um pouquinho sobre os encontros vocálicos. Quais são os encontros vocálicos? Né? Quando a gente tem duas vogais, ou uma vogal e uma semivogal. Qual é a semivogal? U, I ou U. Que estão junto na mesma palavra, porém a gente tem o som delas separados. Então, às vezes, nós temos o ditongo, que é encontro de uma vogal com uma semivogal, numa mesma sílaba, pai, pei, azei, né? E o hiato é encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas separadas, como país, poeta, veículo. O tritongo é o encontro de semivogal, vogal com semivogal. Uai, quen, quão. Depois a gente tem também as exceções do hiato. Ou seja, hiatos com vogais repetidas não são acentuados. São Sara, Moca, vou. Ortografia 2. Agora eu vou falar sobre o hífen. A gente não usa hífen para unir vogais diferentes. Então, se eu tenho autoestrada, auto termina com o, estrada começa com e, eu não separo. Eu não separo com hífen consoantes diferentes, como hipermercado, R com M, não. R com B, não. Não separo com hífen, não uso hífen para, no caso, para unir consoantes com vogal.
Então, imperativo, no caso, R com A. Interescolar, R com E. Unir, no caso, né? Usa-se hífen para separar vogais iguais. Então, para ser vogais iguais, a gente faz essa separação. Então, micro ou micro-ondas, então a gente separa com hífen. Micro-organismo, anti-inflamatório. Eu uso hífen para separar consoantes iguais, como super romântico, super resistente, super promoção, super mãe. Hiperresistente, subbibliotecário. Ah, no caso aqui, super promoção e super mãe, a gente tem, não temos consoantes iguais, tá? Na verdade, aqui é só super romântico e hiperresistente. Subbibliotecário, no caso. Usa-se hífen com prefixo pós, pré e pós. Então, pós-graduação, pré-natal e provida. A gente separa com hífen. Depois eu falei sobre é, essas palavras que são quando o segundo elemento começa com R ou S. A gente duplica as letras e deixa elas juntas, né? No caso, mini saia. Vai ficar com mini saia com mais um S. Ultrassom. O segundo elemento começa com S, né? Ultrassom. Som começa com S. Então, ele vai ser duplicado. E assim por diante. A gente não usa hífen entre palavras compostas de elementos de ligação, como mão de obra, dia a dia, café com leite. Se a gente não tem elementos de ligação, né, no caso A com D, a gente coloca o hífen, né? Então, arco-íris, guarda-chuva, vagalume. A gente também não usa o hífen em locuções com palavras repetidas, como dia a dia, corpo a corpo, face a face. No caso, face, face, corpo, corpo. Exceções. Nós temos algumas palavras que são de hífen, depois vocês podem estudar na apostila de vocês, tá? E tem algumas espécies botânicas zoológicas que a gente também usa o hífen. Depois nós falamos sobre antes de palavras com H, hífen, então, anti-higiênico tem hífen, anti-circunhospitalar. Se antes dessas palavras de in, no caso de prefixo, né, desin, que perdeu o H inicial, como desumano, perdeu o H inicial, a gente não usa hífen, como desumano, desumidificar. E temos algumas palavras que perderam a noção da composição, como girassol, manda-chuva. Então também não se usa hífen. Falei um pouco sobre a translineação. A translineação é quando a palavra não cabe na mesma linha, a gente divide, tá? Então fica uma parte numa linha, outra em outra. Isso se chama translineação. O que acontece é quando a gente tem o hífen, a gente, por clareza, deve repetir o hífen no início da linha imediata. Então, será? Coloca o hífen, depois embaixo coloca o hífen de novo e termina a palavra. Prefixos bem ou mal, iniciado por vogal a hífen, né? O H, no caso, mal posto, mal criado. Então, nesse caso aqui, algumas palavras ocorre essa junção. Se eu estou com bem e mal iniciando com consoante, ela fica junta. Se está iniciando por vogal, a hífen. A exceção do bem começando com consoantes. Bem posto, bem-vindo, bem mandado, bem criado. Agora vamos para a última parte da revisão, que é pontuação. Pontuação, nós temos o ponto final, a vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, exclamação, interrogação, reticências, aspas, parênteses, travessão. Como usar o ponto? O ponto é para terminar uma ideia, para indicar o final de um período, o final da frase, tá? Então a gente utilizado também em abreviações, dando ordem. O ponto e vírgula serve para separar várias orações dentro da frase. No caso, é para as relações de elementos, ok? Os dois pontos a gente usa antes de uma explicação
ou para introduzir uma fala, ou iniciar a numeração lá. Os enfermeiros sociais e assistentes de saúde. Afinal, são eles que estão presentes durante todo o tratamento de pacientes, dois pontos, desde o momento da entrada até o momento da alta. No caso aqui, a gente tem uma explicação. A gente usou dois pontos. Pontos de exclamação é para exclamar, expressar sentimento, surpresa, desejo. Então, que horror, ganhei, silêncio. O interrogação é utilizado para perguntar. Quer ir ao cinema comigo? Reticências é suspensão da frase, às vezes por um elemento de natureza emocional, ou continuidade de ação de fato. O tempo passa. Vim aqui até achando que. Reticência. As aspas têm a função de destacar parte do texto, representar nomes de livros ou legendas, assinalar estrangeirismo, palavra nova ou gírias. Então, Machado de Assis, no caso, é a fala dele, né? Então, tem que estar em aspas, e outros exemplos aqui. Parênteses, utilizado para isolar ou acrescentar informação acessória. O funcionário mais ignorante que já vi. Travessão, utilizado no início de frase para indicar diálogo. Então, muito descontrolada, Paulo gritou com o marido. Ó. Início de diálogo, por favor, não faça isso agora, pois teremos problema. As flexões da ambiguidade. Então, a vírgula é muito importante no texto, que é a utilização da vírgula de maneira correta. Forma de utilizar a vírgula, a gente pode separar tempo, local em datas. Então, Volta Redonda, vírgula de 1º de julho de 2020. Uso de vocativa quando a gente tem invocação, chamamento. Maria, vírgula, vem aqui. Aposto, explicação do termo anterior. Maria, vírgula, professor de anatomia. Quem é professor de anatomia? Maria, então aposto. Aposto entre vírgulas. Esse professor de anatomia deve ficar entre vírgulas. Porque esse professor de anatomia, na verdade, ele explica Maria. Então é um aposto. Enumeração, fui no mercado comprar pão, leite, carne e frutas. Ele é, no caso, omissão de verbo, elipse, né? Utiliza a vírgula. Carlos fala inglês, Fernanda fala francês. Ao invés de eu colocar esse fala, eu posso colocar uma vírgula, ok? E depois nós só falamos um pouquinho sobre a importância, né, do sentido da pontuação no texto. Então é muito importante que a gente estuda, porque qualquer alteração de pontuação, a gente não consegue entender, né, ou entender de uma maneira diferente daquilo que o locutor quer passar, ou aquilo que o escritor quer passar, né? Então é muito importante que a gente entenda isso. Ok, pessoal? Então é isso, gente. Aqui a gente termina a revisão. Deixa eu só ver se... Aqui a gente termina a revisão. Por quê? Porque a gente vai fazer na próxima aula mais uma revisão, né, da metade, mas da outra parte. E, e nós vamos fazer a prova. A prova vai estar disponibilizada a partir da semana que vem. Deixa eu só conferir aqui, confirmar aqui a data da prova. Então, a prova ela vai ser no dia, vai estar disponibilizada do dia 6 ao dia 13, ok? Então, do dia 6 ao dia 13, a prova vai estar disponibilizada na plataforma. Lembrando que a nossa última aula é no dia 13. Então, no dia 13, eu já vou passar todo o resultado para vocês do diário, né, das notas, porque a prova vai terminar lá no dia 13. Então, no dia 13, eu já pego, né, a nota de todo mundo e já vejo quem está de recuperação e quem não está. Lembrando que a prova, ela vale 10 pontos, né? 100 pontos, 10 pontos. E vocês precisam tirar 6, que é a média, ok? Ela tem 10 questões com valor de 1 ponto. Então, estudem para fazer a prova. Assistem os vídeos, assistem as aulas postadas na plataforma, que a aula agora está carregando por lá. Então, vocês podem olhar tanto a plataforma quanto do YouTube. A apostila. Faça exercício da apostila. Estudem por lá, ok? Se tiver alguma dúvida, né, no dia da prova, é, eu vou, antes da prova, né, no dia que eu postar a prova, eu vou colocar tudo para vocês no WhatsApp, todas as informações necessárias. Vocês têm 2 chances para fazer a prova, tá? A prova está tranquila, é múltipla escolha, tranquilo para vocês fazerem, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui, tá? Tenham um bom fim de semana e vou postar aula por lá, tá bom? No caso, pelo WhatsApp. Bom final de semana para vocês. Até mais.